Estamos ao vivo, senhoras e senhores, para mais um Meetcast, segundo episódio. Voltamos. Acharam que ia dar certo, né? Achou que ia dar certo. O primeiro já deu muito bom e agora a gente está pro segundo e vai só melhorando. Só qualidade. Bom, vou apresentar o nosso convidado aqui. Daniel Zanichelli, 52 anos, surfista frustrado. Frustradíssimo. Vou começar desse jeito. Mas, professor de inglês há mais de 30 anos. Ex-diretor da Faculdade Pitágoras, atual diretor do Espaço Livre, músico de pop rock nacional e internacional. Que currículo, hein? Caraca. E tem mais um monte de coisa para apresentar, porque só o que a gente bateu um papo aqui antes, já vi que vai ser muita coisa. Pouco tamanho, né? Como é que cabe tudo isso dentro de mim? Apresenta pra galera aí, fala um pouquinho mais sobre você, como é que começou essa história. A gente vai começar querendo saber um pouco mais aí dos músicos, da parte musical. Legal. Bom, como você disse, para quem não me conhece, o meu nome é Daniel Zanichelli, para quem me conhece, o meu nome é exatamente o mesmo. Não muda, o meu nome é Daniel Zanichelli. Seu nome artístico também. não tem mudado, não? O nome artístico é Zanichelli Acústico. É assim que eu me apresento aí para as mídias e para o público em geral. Bem, a música é uma parte fundamental na minha vida, né? Não consigo dissociar a minha vida da música. Eventualmente tem aquela história de parabéns pelo seu talento. Quero adiantar de cara que talento musical eu não tenho nenhum. E eu acredito piamente que o comprometimento, que o esforço, que a dedicação, ele sobrepõe ao talento. Com certeza. Não tinha talento para surfar e tenho menos ainda para música. Mas assim, eu tive muito boas referências, tive muito bons professores, me envolvi com pessoas muito boas no meio musical, que tiveram muita paciência para eu passar por esse processo de aprender alguma coisa, aprender o suficiente para ser apresentável, né? Para as pessoas, para me apresentar e as pessoas gostarem. É isso que é importante. Mas acima de tudo isso é uma coisa assim muito pessoal, é uma coisa muito de mim. Não consigo dissociar, isso faz parte da minha vida pessoal, faz parte do meu trabalho, a questão da música, faz parte da minha família, né? O meu lar, a minha casa é um ambiente muito musical. As minhas filhas estão expostas àquilo que eu considero música de qualidade o tempo todo, todos os dias. A gente vai perguntar o que é música de qualidade para você daqui a pouco. Então, beleza, daqui a pouco a gente responde. E é claro que isso é subjetivo. Né? O que é música de qualidade para mim é só o que é música de qualidade para mim. Bom, enfim, mas assim, faz parte da minha família, não é só de mim, sabe? Entende? Faz parte do meu trabalho, uso muito da música para trabalhar com educação, uso muito da música para educar as minhas filhas. Enfim, a música é algo extremamente importante na minha vida. E onde começou? Acho legal, né, a gente perguntar. Por quê, né? Por que sair de surfista pra música, né? Que ideia, né? Era de Coqueiral, Daniel, né? Então, tá ali, né? Vamos explicar essa história. Na verdade, assim, eu me mudei para Coqueiral muito criança, né? Lá em 1978, Aracruz sendo fundado e tal. Quando eu comecei a ficar adolescente, o bairro era um bairro essencialmente, assim, muito ligado a esportes. O basquetebol, o futebol, sempre foi muito ligado a esportes. O Clube da Orla, o Zincão, a escola ativa, a própria escola, que na época era a escola de Coqueiral, que hoje é a escola Primo Beach. As escolas tinham esse envolvimento com o esporte, a gente já estava muito inundado nesse mundo do esporte. E o surf tinha um negócio, cara, assim, o garoto para ser popular em Coqueiral ele tinha que surfar. Para estar envolvido com as menininhas, com aquele grupo. E para adolescente isso é importante, a adesão do grupo, ser aceito em um grupo. Então surfar era uma coisa era pré-requisito para você ser destaque. E todo adolescente quer ser destaque, de alguma forma. Então eu falei, cara, eu tenho que surfar. Isso lá nos meus 13, 14 anos. Prancha de madeira, né? Eu tenho que surfar, aquela prancha ainda... E aí, o que acontece, cara? Minha família, a gente não passava necessidade. Meu pai era funcionário da Aracucelulose, né, na época. Uma empresa muito bem reconhecida, salário legal, condição de vida era ótima pra gente. Mas meu pai tinha 4 filhos. E manter 4 filhos estudando, tudo aquilo que a gente já conhece, não é fácil hoje, não era fácil naquela época. Então você presentear um filho com uma prancha, não era qualquer pai que podia fazer. Então meu pai falou, filho, eu não tenho condições de comprar uma prancha para você. Eis que surge lá no bairro um coleguinha querendo vender uma prancha muito ruim, pesadíssima, infiltrava água para todo lado. E meu pai comprou aquela prancha bem baratinho para mim e eu fui surfar. Desci para a praia com a garotada. Na época, eu com 14 anos devia ter 1,5 m no máximo. Eu simplesmente não conseguia passar pela arrebentação das ondas para chegar nas ondas. E aí, cara, não conseguia surfar. Os meus coleguinhas surfistas tentavam me ajudar, só que chegou uma hora que os caras queriam pegar as ondas deles, né, velho? Haja paciência com um cara que tem que ficar sendo rebocado o tempo todo. Eu não conseguia surfar, bicho. E por isso, aí o que eu via? Eu via que
as menininhas ficavam lá na beira da praia, né, observando os meninos surfarem. Tô chegando. Eu falei, cara, eu acho que um violão vai bem, ficar ali na beira da praia. Ah, Vinícius, era por isso então que você surfava? Quando eu comecei a surfar, já namorava. Aí assim... Desde os 13 anos. Então não se encaixa no seu carro. Você tá no violão? Não. Ah, então você tá ali. Tem um cavaquinho. Não, Mas um também cavaquinho é de passa. todo lado que Ele eu toca, ele toca meia música pra cá. Ah, não, então você tá livre. Então, aí na ocasião, o que eu fiz? Surfista, eu era péssimo, mas burro eu não era, né? Ah, eu vou atrás de um violão. Tipo, pai, eu não quero mais surfar, agora eu quero um violão. O meu pai sempre foi um grande incentivador dos filhos. Para tudo que você imaginar, meu pai sempre foi um grande incentivador. Então vamos vender essa pranchinha aí, vamos comprar um violão. Pronto, vendi a prancha, comprei um violãozinho. E eu lá tentando tocar, e eu via meu pai passar pelos corredores da casa e falar com a minha mãe, não tem jeito não, esse menino não vai aprender a tocar isso nunca. Nossa, Falava pra ela, pra mim ele não falava, ele me incentivava muito. Não, filho, ó, tá bacana e tal. Massa. Mas eu ouvia ali, né? Não tinha talento. Não, zero. Que talento, nunca tive, não nasci com esse talento musical. O que os meus colegas demoravam um dia pra aprender, eu levava um mês pra aprender. E assim até hoje, tá? Até hoje, eu sou muito dedicado, muito comprometido. Mas eu dependo disso, eu dependo de ensaiar, eu dependo de estudar, eu dependo de tocar todo dia, eu dependo disso para conseguir ter alguma performance. E foi assim que a música surgiu na minha vida. E naquela época, o que acontecia? Coqueiral não tinha muitos recursos de um professor de violão, um professor de música. O que a gente tinha? As revistinhas de música. Internet, longe disso, estou falando de 1985, 84, né? Revistinhas de música, você ia na banca, o que acontecia com as revistinhas de música? Eu olhava aquele 1 milhão de revistinhas de música. Aí você estava procurando uma música. Ah, eu quero tocar na época que lá, eu quero sucesso, Legião Urbana, eu quero tocar Será do Legião Urbana. Como é que eu vou saber que revistinha tem essa música? Caraca, eu tinha que folhear todas e o dono da banca com aquela cara de lobo mau pra cima de você, porque assim, o cara quer vender, não quer que você fique folheando. Tem hoje as plaquinhas nas bancas, proibido folhear as revistas. Né? Rapaz, então assim, era uma luta para você conseguir ter uma revistinha com os acordes da música para você aprender a tocar. Então para você aprender a tocar uma música era uma saga. Hoje você entra na internet, você coloca como tocar Será do Legião Urbana. 2.000 vídeos. Exatamente. Né? O Cifra Clube, 1 milhão de recursos para você aprender a tocar uma música, você precisa mais. Enfim, era essa saga. E aí eu realmente me interessei demais por essa questão, gostei muito, né, da coisa da música, aquilo me encantou. Eu não tinha ideia do que era uma música difícil, do que era uma música fácil na época. Eu não tinha a menor referência do que era isso. E eu lembro a primeira música que eu toquei até hoje, que eu não sei tocar mais. Tem muitos anos que eu abandonei. Que é uma música chamada Romaria. Nossa. De Renato Teixeira, né? Nossa. De sonho, de pó. Música maravilhosa do cancioneiro brasileiro. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Eu falei assim, pô, aprendi a tocar uma música. É música difícil. É uma música difícil. Eu não tinha referência. É difícil para quem está começando, né? Para quem já tem um pouco de experiência, nem tanto. Então foi isso. O meu início de carreira com a música foi nessa. Foi a frustração do surf. E o objetivo do surf? Plenamente atingido com a música. Quero estar ali enturmado com a garotada. Quero estar junto. Deixa o pessoal tudo 4 horas na água. Fica lá e eu na beira da praia tocando violão. E qual que era o objetivo? O objetivo é eu estar enturmado com as meninas. Os surfistas, pessoal, cadê o pessoal que as meninas ficavam aqui? Aí tá todo mundo lá escutando na rodinha. Exatamente. Plenamente atingido. E o objetivo para você ter a Topic era exatamente a mesma do violão e do surf? Não, completamente diferente. A Topic, eu não vou falar aqui, né, no ar o que eu tenho vontade de chamar, você chama minha van de Topic. É um podcast aqui, mas isso pode ser leve e moderado. Leve e moderado. Né? Então assim, a minha van Caravelle da Volkswagen, o objetivo dela era completamente diferente. Já quando eu adquiri a minha van, já estava casado, já tinha minha primeira filhinha, né, já tinha meu filho, o mais velho. O objetivo era realmente conseguir viajar com mais independência com a banda, né? Colocar equipamento dentro da banda, colocar a banda ali dentro e viajar. E realmente a minha van, ela me proporcionou muitos momentos legais, assim, porque não é só chegar lá e tocar, né, cara? Um show, todo show tem muitas histórias bacanas. Especialmente quando você tá com um grupo de músicos, assim, mais sacanos, os caras, a minha banda da Bahia, por exemplo, a banda Vitrola Pop, era uma banda recheada de figurões, né, cara? Então toda viagem, por mais curta que ela fosse, viagem de meia hora, 40 minutos, era sempre uma delícia, assim, sabe? Era sempre muito prazeroso viajar com os caras. Então a intenção da van era a gente promover essa comunhão que a música pede dentro de uma banda. Qual Você tá junto com os caras. Banda Vitrola Pop. Minha primeira banda
Vou dizer a minha primeira banda de expressão. E você aprendeu violão, depois foi pegando várias músicas, mas né? tem uma lacuna aí, né? Tipo assim, aprendeu, você tá novinho. Tem uma lacuna muito grande. Você não foi viver de música, você foi viver de quê? Não, é difícil, você sabe coqueiral. Na verdade, a música nunca foi de fato uma profissão. Embora eu respeite muito, e vou dizer pra você que hoje ela é parte importante do meu orçamento mensal familiar. Né? Porque assim, eu tenho uma agenda de shows bem legal. Algo que assim, até importante mencionar, quando eu me mudei para Aracruz, de volta da Bahia, né? Eu fiquei 20 anos na Bahia, voltei para Aracruz. Foi muito frustrante para mim no começo, porque eu não era contratado, porque eu não tocava música sertaneja, porque eu só tocava pop, rock, nacional e internacional. Hoje é justamente o contrário. Hoje eu só sou contratado porque eu só toco pop, rock nacional, música nacional e internacional. É o que sobreviveu. É o que sobreviveu, é o que sempre sobreviverá. É o que vai sobreviver. É o que sempre sobreviverá. Então, a gente vai estar aqui ouvindo a mesma coisa. É uma música que faz sucesso por 400 anos, não por 4 meses. Não, e tem uma vantagem muito grande. Eu não preciso ficar reformulando o repertório. Eu não preciso ficar reformulando o repertório. Com todo respeito a todo estilo de música, né? Mas assim, eu não preciso. Se eu toco um som aí, sei lá, vamos dizer o quê? Se eu toco o som do Queen... cara, menino de 5 anos de idade conhece Queen. Crianças de 10 anos de idade conhecem Queen, se eu toco, sabe? Então assim, eu não preciso ficar reformulando meu repertório, porque a minha preocupação não é tocar o que está na moda. E, gente, assim, deixar bem claro, nada contra grandes amigos meus que são músicos que fazem esse trabalho. E o legal é isso. Mas o sertanejo ele também tem uma história, ele também tem claro que tem, lógico, exatamente. Então assim, a minha referência é toda na linha do pop rock, nacional e internacional, mas eu tenho um profundo respeito, assim... E outra coisa, o que eu gosto ou deixo de gostar não tem que ser referência pra ninguém, a não ser pras minhas filhas. Eu vou criar referência delas. Fora isso... Você é pai, né? Não, eu não sou 12, né? São 12 filhos. São 4 filhos. Então, o que eu falo, penso sobre música, as minhas preferências... Olha, esse é o próximo álbum. Então, as minhas preferências não tem que ser referência pra ninguém, não tem que nada disso, entendeu? Não trata a coisa dessa forma. Mas como aqui o papo, como o convidado aqui hoje sou eu, então eu tô falando das minhas preferências. É justo. Não é o Chitãozinho que a gente trouxe. Isso aí, exatamente. Bom, mas enfim, a questão da música, assim... Quando é que você começou a profissionalmente tocar, ganhar dinheiro? Pergunta legal. Isso aconteceu com um camarada chamado Sandro Delaia, aqui de Ibiraçu. Um irmão meu, inclusive depois, eu tenho até que passar o contato desse cara pra vocês trazerem ele aqui. Vamos. Músico muito bom, Sandrinho Delaia de Ibiraçu. O camarada tem um repertório muito bacana, assim, uma voz bonita, agradável, um cara que tem uma técnica de violão super, super refinada, eu gosto muito do Sandrinho. O que aconteceu foi o seguinte, a história com o Sandrinho é outra história hilária assim, na minha vida. Eu morava em João Neiva, isso lá pelos idos de 94, mais ou menos, no auge da minha juventude. Ia rolar um show de rock lá na avenida ali em João Neiva. Aí o que aconteceu, cara? Eu falei, pô, que massa, vou lá assistir a um show de rock. Nessa época eu tava tocando numa bandinha em João Neiva chamada... Ali eu considero bandinha de forma muito carinhosa. Chamada Cordas e Canções, que a gente era cover dos Beatles. Quando eu falo bandinha, você fica irritado. Pois a gente era cover dos Beatles. Qual é o nome da sua bandinha hoje? Hoje é Vinyl Box, a minha bandinha. Aí, bicho, eu fui assistir esse show de rock. Quando eu cheguei lá, o guitarrista da banda... Ele estava tão chapado, e eles começaram a se organizar no palco. Eu acho que ele não prendeu direito a correia da guitarra, e a guitarra soltou, e a guitarra quebrou no meio, cara. Tá doido. Partiu a guitarra no meio. Normalmente isso não acontece, mas a guitarra dele partiu assim no meio. Antes do show? Antes do show. O cara estava muito chapado. Quem era? Sandro Delaia. Eu odiei esse cara desde o primeiro dia, porque desde muito jovem eu tinha essa coisa do compromisso, né, cara? Porra, o cara tem que estar pronto pra fazer um show legal e tal. E o Sandrinho vai entender porque eu tô falando isso dele. Vou até mandar essa parte pra ele assistir depois. E ele sabe disso. Eu odiei aquilo, cara. Eu passei um ano odiando esse camarada. Até que rolou um luau em Ibiraçu. Me convidaram pra esse luau, eu fui e Sandrinho tava lá. A hora que eu cheguei, eu olhei pro Sandrinho e falei assim, cara, eu não vou ficar no mesmo lugar que esse babaca. Mas até que o que aconteceu, bicho? Eu fui ficando. Ele chegou de cara, já me ofereceu uma cerveja, puxou papo comigo, puxou conversa comigo. Resultado, hoje, se eu for contar na palma das mãos, na palma de uma mão, assim, com 5 dedos, 5 amigos da vida, um deles é ele. Aí esse camarada já quebrou a guitarra. Ele já tocava. Ninguém faz amigo
Não, tem tu que... Ninguém faz amigo tomando leite. Ninguém faz amigo A gente faz amigo aqui, ó. É aqui que a gente faz amigo. É outro leitinho. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um bar em João Neiva chamado Café Concerto. Toda a região de João Neiva sabe dessa história. E eu chamei o Sandro pra fazer um som lá. O Sandro já era da noite. Chamei o Sandro pra fazer um som lá. Cara, vem tocar no meu bar aqui, eu quero... Pô, foi massa, foi legal pra caramba. E eu entrei naquela onda da palhinha. Eu não tocava, eu não fazia essa coisa de apresentações públicas com muita frequência. Fui na onda de dar uma palhinha com ele, rolou uma química musical ali bacana. Aí rolou uma história massa, cara. Eu fui em Ibiraçu, na casa dele. Ele falou assim, pô, vamos levar o violão, vamos tocar lá na Parada Ibiraçu. Isso lá em 95, 96. Vamos sentar lá, bater papo, tomar cerveja e tocar violão. A gente sentado lá tocando violão, chegou um ônibus de excursão. A galera chegou, desceu do ônibus e foi ficando. E foi ficando e a gente tocando violão pra galera. O motorista que nem embora, a gente... Não, e aí, buzinando. Não, vou dar um tempo aí, tá comendo. Botou o chapeuzinho no chão comendo, assim? Nada, não rolou nada nem. Quem dera. A gente não tinha nem moral pra isso. Aí, cara, o que aconteceu? Aí rolou essa química e nós começamos a tocar junto. Então, eu devo essa coisa de tocar ao Sandro Delaia. Que, na verdade, até quando me perguntam as minhas referências e tal... Eu costumo dizer o quê? Na minha referência foi o Eric Clapton. Não, as minhas referências foram o Sandro Delaia, o Cláudio Lira de João Neiva, que é um cara que tocava comigo nessa banda de cover de Beatles, que é um cara espetacular. Marcelo Rocha, aqui de Coqueiral, que é músico. Naldo Costa, que também é músico, um grande amigo, grandes parceiros, Marcelo e Naldo. Isso aí, o pessoal da região. Jader. Assim, o que me impulsionou para tocar violão, a realmente querer tocar, foi ver esses caras tocando. Porque era encantador. Aquela coisa de sentar no meio-fio, numa noite, juntar a turminha e tocar violão e esquecer da hora, que você vê era 1h da manhã, com a mãe gritando, vambora pra casa, não sei o que. Isso é que me impulsionou a tocar violão, né? Então, assim, as minhas inspirações, as minhas influências foram esses caras. Em Teixeira de Freitas, que eu morei muito tempo na Bahia, Marcos Sena, cara fantástico. William, baterista, cara que me deu muitos toques muito legais, assim, sobre... Quer ver uma coisa que o William fez comigo que mudou totalmente a minha trajetória? Eu tocava violão nos bares, só que eu não tocava música internacional. Praticamente nada. Uma ou duas. Mas eu já era professor de inglês, já falava inglês fluentemente. O William virou pra mim e falou assim, Dani, você tá errado na sua vida musical. William, baterista. O cara tem uma visão assim, não, você tem que tocar música internacional, cara. Não, você tá errado, você tem que tocar música internacional. Aí fui na onda dele. Aí você mais tocava na época, antes? Eu tocava esses popzinhos nacional aí, Engenheiros, Legião Urbana, essa galera, Barão Vermelho, Frejá, você ouvia internacional, mas não ouvia tocava. Muito e não tocava. Tocava pouca coisa, né? O William falou, não, cara, tá errado. Quando você toca música nacional... Ela falou, Daninho, me chama de Daninho, que sotaque bem baiano, né? Daninho, repara como é que é o comportamento do público quando você toca música internacional, cara. O público vibra diferente, a sua vibe é essa, cara. O famoso óbvio que ignoramos, Que ignoramos, exatamente isso. Estava na minha cara, debaixo do meu nariz. Eu tocava violão já há tantos anos, né? Tocava umas coisas internacionais com o Sandrinho Delaia, mas não era a nossa pegada mesmo. E aí surgiu a banda Vitrola Pop lá aí virou a chave pra você. Aí virou a chave, cara. Foi quando realmente eu me tornei, de certa forma, um diferencial. Né? É um cara que toca música internacional e sabe o que tá cantando. Canta as letras certinhas e tal, entendeu? Então foi mais ou menos isso. A história da música na minha vida se desenrolou muito nesse... E quando você entrou no mundo da música, assim, qual era o tipo de evento? Você tocava em barzinho, você fazia shows, festa particular, como é que era? Não, cara, era essencialmente bar. Essencialmente bar. E tinha sempre aqueles bares sempre marcados. Era uma agenda muito esporádica, cara, era uma coisa muito de vez em quando. Você tem ideia, o Sandro, aí nesse meio tempo eu mudei pra Bahia, o Sandro saía daqui de Ibiraçu pra ir lá na Bahia tocar comigo. Ele chegou a fazer isso algumas vezes. Eu vinha pra cá, né, logo no início. Era muito esporádico, eu tocava e fazia 2 apresentações por mês, se muito. Lá na Bahia você trabalhava com o quê? Eu era professor de inglês. Eu fui pra lá pra trabalhar como professor de inglês. Eu fui pra trabalhar na Casa do Estudante, que eu era professor de inglês na Casa do Estudante aqui. Fui convidado pela Casa do Estudante, quando eles abriram a escola lá na Bahia, fui pra trabalhar com eles. Um período sensacional assim, da minha vida, nessa época na Bahia. Nossa, né? Então, e eu usava muito a questão da música nas aulas, né? Sempre tem aluno meu. Com música? Ensinava com música, sempre. Ó, tem uma curiosidade, eu sou do Paraná, eu sou paranaense. Eu estava em Curitiba uma vez com uma prima minha, lá em Curitiba, sentado lá num bar alemão, isso aí no restaurante alemão, de repente um tapa nas minhas costas,
pá! Tomei aquele susto, virei pra trás, o cara virou pra mim e falou assim: Daniel Zanichelli, seu miserável, nunca esqueça das suas aulas. O cara era meu aluno aqui da Casa Estudante, lá em Curitiba ele me encontrou. Caramba! Ele falou assim: nunca aprendi inglês com você, mas eu lembro que você entrava com violão e tocava umas músicas legais do Green Day pra gente. Hoje eu ainda não aprendi inglês, Pois mas eu lembro que você... Exatamente. Você entende como isso marca, cara? Marca. A música é um caminho pra você fazer muitos amigos, pra você conquistar as pessoas. Daniel, quando chegou aqui, eu não sabia quem ele era, mas sabia quem era o pai dele. Porque ele trabalhou na fábrica, como que ele falou, né? Isso. Ele trabalhou na gestor, foi? Na depuração, na linha de fibra. Depuração. Né? E quando o Zanichelli ficou na minha cabeça, Zanichelli, eu conheço o Zanichelli de algum lugar, cara. Tipo assim, aí veio o Zualdo Zanichelli. Rapaz, é uma lenda. Na parte da fábrica, é uma. Não, de verdade, tipo assim, o que tem de história de Zualdo na fábrica é outros 500, de coqueiral e tudo mais. Eu falei, não acredito que você é filho de Zualdo, cara. Tipo assim, porque, tipo assim, metade das histórias da fábrica, da parte da caldeira, principalmente, tem ele no meio. E eu acho que 100% a gente não pode contar aqui, senão tá tomando strike do YouTube. Não. Velho zoado não era brincadeira, não. Não era não, bicho. O velho é bravo, pior foram as histórias que eu passei, eu como filho, eu passei a conhecer de outras pessoas que vieram me contar, que conviviam com meu pai no dia a dia. Sim, e sabe que pai e filho acabam tendo algumas reservas, né, cara? Hoje em dia talvez não, mas a criação pai e filho, anos 70, 80, era um pouco diferente, existem algumas reservas. As histórias que eu passei a conhecer depois que ele se foi, e as pessoas foram me encontrando e foi contando. Eu não acredito. Não, eu falei, eu acredito, porque meu pai era... Eu acredito totalmente, eu só não sabia, mas eu acredito. Não, de jeito nenhum. Não duvido. Meu pai era um cara incrível. Não, foi realmente, cara, tipo assim, dentro do profissional e tudo mais, tipo assim... E a gente já conversou sobre fábrica aqui já várias vezes e tudo mais, até do motivo dele ter saído da fábrica, né? Tipo assim... Foi algo que ele tava... Talvez quando ele estava saindo, eu estava entrando na fábrica, talvez pegamos talvez o mesmo trauma, teve um acidente, né? Envolvendo isso tudo. E até hoje, na nossa área, é relacionado a algo do tipo, entendeu? Tipo assim, então, conversando com ele, encontrando ele aqui durante muito tempo, eu acho que a gente abriu, o primeiro show que a gente abriu aqui... Inclusive foi ele que abriu a nossa mente exatamente para fazer música ao vivo com banda, né? Porque eu sempre fui meio cagão em relação... A banda, né? Não, rapaz, tá doido, banda, nossa, vai ser uma barulheira, vizinho vai reclamar, não sei o quê. E banda, Davidson, meu sócio, falou assim, Vinícius, rapaz, a galera quer isso, vamos trazer, vamos proporcionar isso. E ele, conversando com o Davidson, foi também tranquilizando isso, falando, cara, relaxa, vai ficar maneiro, vai ser legal. Pô, hoje a gente, esse final de semana, a gente fez um puta show aqui. Sensacional. Fala um pouquinho do show, vale. Mas, pra casa ficar sabendo. O show foi surreal, né, cara? Eu nunca fui no show do Chorão, não vou saber como é que seria, mas eu tenho certeza que, bicho, o Maurício representou muito bem aí, cara. Que showzaço! Eles Red Tube também foram incríveis. Pô, eu vi uns vídeos sensacionais das bandas, as duas bandas, cara, incríveis. Não, tipo assim, a gente tá trazendo um profissionalismo desde o início, né? Quando a gente veio aqui, acho que quando a gente trouxe a Vinyl Box aqui também, logo no início, todo mundo falou assim, poxa, mas vamos colocar bateria aí no meio, colocamos e não deu problema nenhum, o pessoal gostou pra caramba, viramos referência, eu acho que assim, a forma como que a gente fez pros próximos shows, foi todo mundo quis fazer igual, quis fazer do mesmo jeito. Eu tenho uma teoria simples sobre isso. Som alto é ruim quando ele tá mal tocado. Interessante, entendeu? O som alto, você tá bem tocado, se as frequências estão bem ajustadas, ele incomoda muito pouco, cara. Não, só você tendo um cara muito chato aí pra se incomodar. Mas a gente não normalmente você não incomoda, você tá bem tocado, você tá ajustado. O que incomoda o ouvido humano não é o volume, são as frequências desajustadas. Normalmente o pessoal quer conversar aquele grave sobrando, aquele agudo sobrando, aquele médio mal regulado. É o som mal regulado, sabe? É porque, tipo assim, na verdade, era a mesma coisa que eu falava pra eles. Falei, cara, a gente tá com bar, com mesa, como é que vai ser isso aí com banda? Porque banda é show, pô. A pessoa que vem pra assistir uma banda, ela não vem pra assistir uma música de voz e violão, é diferente. A altura do som é diferente. Então era esse o motivo que eu ficava meio bolado. Não, mas especialmente, assim, tranquilamente compreensível, cara. Né? Tudo que é novo é estranho, você tem receio mesmo, é normal. Não, mas que bom, eu particularmente fico muito feliz de saber que a Aracruz tem essas possibilidades. Entendeu? Pô, você vê um cover de Red Hot, cara, você vê um cover de Charlie Brown, entendeu? Pô, isso é sensacional. Quer dizer, você muda a cena.
Tem alguns points aqui em Aracruz que estão preocupados com essa mudança da cena, né? A gente que é do rock, do pop, então a gente passou uma época muito negra, assim, sabe, cara? Sem ter essa opção. Repito novamente, eu vou falar novamente, assim, não nada contra outros estilos. Mas é muito chato você não ter opção. Né? Imagina imagina se só tivesse rock. O cara que curte um samba, um pagode, um sertanejo, o que ele ia fazer? Ele vem na MTV, de vez em quando a gente toca um pagode. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Você entende o que eu quero dizer? Sim, então assim, cara, o monopólio é sempre ruim. Sim, e o monopólio da música também é ruim. Entendeu? E é legal saber que a gente tem. É muito bom saber que eu vou ouvir no MTV, eu vou ouvir um rock, e daqui a pouco eu vou vir aqui e vou ouvir um samba. Cara, mas isso é muito mérito dos meninos. É impressionante a mentalidade que vocês têm de testar o novo, de sair do óbvio. Teremos novidades se arriscar, aí. Né? Correr risco. Cara, isso aqui eu não sei se faz sentido não, mas vamos testar, vamos ver. A forma como vocês conduzem aqui no balcão também, isso é muito diferente. A pessoa sente muito tipo, eu tenho que me comportar de tal forma. Não, mano. Vai que a gente tá tão aberto quanto você aqui, sacou? E isso é incrível de vocês, na moral mesmo. Eu me MTV tem uma situação, eu lembro que quando abriu, não lembro qual dos dois que eu conversei, sobre a questão de não ter um garçom. Essa é boa demais. Essa é muito boa. Nós vamos resistir. Falei, cara, apoio totalmente. Vocês começaram a mudança por aí, né? Começaram sem garçom. É a identidade do MTV, cara. É a identidade daqui. E outra é muito maneiro. Esse lance de você vir aqui, você tem contato com o cara do garçom, com os funcionários, que são todos muito corteses, né? Chegar, isso é muito legal, cara, sabe? Assim, cria um ambiente de autonomia pro cliente. Exatamente. Isso é legal, você não ficar dependente ali do cara vir te servir, você levanta a sua mesa, olha aí. E outra, o cara anda o quê? 20 metros, 10 metros pra chegar aqui? Você tá entendendo? Então, assim, essa persistência, essa visão de que nós temos uma identidade. Perfeito. Né? Nós temos uma identidade, a gente quer ser identificado dessa forma, e esse é o nosso caminho. Se alguém insiste em não querer isso, se alguém insiste em querer um garçom, talvez não seja um lugar para ser frequentado. E tá tudo certo. Mas a grande maioria do público aceitou isso devido à persistência de vocês. A perseverança da identidade do local. E eu falo assim, vocês não vendem cerveja. É aquela clássica, né? A pessoa quer comprar a furadeira. A furadeira ela não quer a furadeira, ela quer o furo. Quer o buraco. Ela quer o quadro na parede. Vocês não vendem cerveja, vocês vendem uma experiência diferente que o pessoal daqui não tá habituado e vocês dão abertura suficiente para essas pessoas se sentirem muito à vontade. E elas ficam estranhando, falam assim, o que tá acontecendo aqui? Tem que ir lá, e ela gosta. E aí que você falou no podcast, como que um estabelecimento que não tem atendimento tem avaliação quase 5 de atendimento? Isso aí. Que pariu. Isso é mágico. A luzinha que pisca na sua mesa, você vem no galpão, pega o seu negócio, e todo mundo faz isso satisfeito, feliz, tranquilo. Exatamente. Inovação. A ideia é trazer esse mesmo tipo de satisfação, tanto no dia a dia, quanto na música ao vivo. Quanto no show, no evento fechado. Entendeu? A gente conversa muito sobre escalonar. A gente vai escalonar. A gente vai subir. Entendeu? Porque, tipo assim, a gente quer que o público, quando a gente fala assim, você faz o evento pra quem? A gente faz o evento pro público que tá aqui. É justamente as pessoas que estão no dia a dia aqui, é as mesmas pessoas que vêm no evento. Teve um cliente que falou sobre isso, né? Fez um post, marcou a gente, agradeceu, falou assim, cara, é legal de poder vir aqui em Aracruz a um estabelecimento com bandas onde ele possa... Ele falou sentir, né? Meio que... tipo assim, tem gente que precisa ir lá num show, não sei aonde, uma banda não sei aonde, pagar R$300 no ingresso, quando tá aqui, cara, tá no quintal de casa. E Aracruz só tinha pub, só tinha casa de show fechada, que, mano, era só sertanejo e pagode, nada contra também, mas era sempre a mesma coisa. O problema é a mesmice. É a mesma pessoa. Não, nada contra. Eu lembro até hoje, eu tava vendo o Frejá contando uma história que ele tava ouvindo o filho dele ouvindo funk. Aí ele chegou pro filho dele ouvindo funk, né? Aí ele parou. Meu filho, que é isso? Que música é essa? Que letra é essa? Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Mas essa melodia, não tem melodia, não tem nada nesse negócio todo. Aí ele parou, pensou, olhou. Rapaz, é a mesma coisa que meu pai me disse quando eu tava ouvindo rock. Isso! É a mesma, o mesmo choque. Né? Aí, tipo assim, por isso que eu digo assim, rapaz, tem espaço pra todo mundo, tem espaço pro funk, pro sertanejo, só que cada um tem os seus sonhos, tem o seu público, onde quer ir. A gente fala isso direto, cara. Tipo assim,
A gente não vai no mesmo lugar para comer o mesmo hambúrguer todo dia. Eu quero que o pessoal vá nos outros lugares, quero que o pessoal vá tomar cerveja em outros lugares. Até ter referências, né? Quero que o pessoal volte para aqui quando quiser, entendeu? Tipo assim, é deixar o público livre mesmo. Se ele quiser levantar para tomar só uma cerveja, ele vai. Se quiser tomar 10, ele fica. Se ele quiser vir do balcão, ele vem. De preferência, tome 20, né? Normalmente 20. Bastante. Eu vou dizer pra você, segunda-feira eu tô tomando essa cerveja porque é no Mentiria. Hoje é segunda-feira, meu amigo. Vamos lembrar. É segunda-feira aqui, lá na Austrália já é terça. Deve ter lugar que deve ser quinta-feira. Vamos manter por esse lado. Hoje é domingo, segunda, Depende terça. do calendário que você tá olhando. Né? Depende do que você quer. Se o cara for criticar, hoje é sexta. Se o cara for elogiar, não, hoje é segunda. Tudo certo. Mas deixa eu pegar um gancho aqui. Você hoje, como tá com o diretor da escola, aqui do Espaço Livre, eu quero entender um pouco mais sobre sua motivação de ser, sua motivação de permanecer diante do cenário que a gente vive, de remuneração, de, cara, enfim, vários outros tudo conflitos, contra a educação, tudo né? contra. E como que a música se relaciona com isso? Você trouxe um ponto, né, falando que você já ensinou na sala de aulas inglês com música, etc. Como que você, já conectando, como que se relaciona na sua vida pessoal mesmo, sua família? Como é que é esse sistema para você? Bom, olha só, a educação, o primeiro ponto, eu saí da Aracuçulose lá em 1995 para ser professor. Eu já fazia paralelamente ao trabalho da Aracruz, eu já dava aula de inglês, né? A Aracruz para mim foi a maior escola de inglês que alguém pode ter. Porque quando eu entrei na Aracruz, a fábrica estava duplicando, estava surgindo a fábrica B, hoje já tem a C, né? Estava surgindo a fábrica B, muitos gringos do projeto, eu lembro na época da Jacopoiri, era quem tocava o projeto da fábrica B, um monte de finlandês, alemão. É assim até hoje, Daniel. Até hoje, né? Quer dizer, um monte de gringo dentro da fábrica, eu era um dos poucos que conseguia falar inglês naquela época, né? Então, assim, eu tive a graça de ter tido contato com esses gringos maior, porque eu era um dos poucos que conseguia me comunicar, então a galera da fábrica, os meus superiores, né, hierárquicos ali na empresa, não, vamos colocar o Daniel ali que ele vai se entender com os caras e tocamos um projeto assim. Ganhei uma graninha boa, fazia muita hora extra, muita hora, e hora extra na Aracuçulose lá era... Naquela época, nossa Maravilha. senhora. Era assim, É a cereja. Pra um garoto de 20 anos de idade. Comprou 200 Topic. Não, Topic na época, falando sério, eu comprei o que era o Monza lá no início dos anos 90? Muito bom. O Monza era um Cruze da Chevrolet hoje. Era um carro top de linha da Chevrolet. Era o Monza e o Opala. Né? O Opala saindo de linha ali naquela época. Eu comprei o Monza. Toma, ideia, aqui, ó. Comprei assim, sabe? Então facilita, com o pé nas costas. Um garoto de 20 e poucos anos de idade, eu dirigindo No Monza. Monza. Foi muita hora Não extra. precisava tocar Mas assim, nem surfar. não precisava trabalhar. E assim, Aí o seu objetivo inicial foi... Não, evoluída, né? Na verdade, assim, exato. Ele escolhia o objetivo principal dele. Ele escolhia o objetivo. Então, assim, foi um período de aprendizado gigantesco na Aracuçulose. Tanto no aprendizado ali em inglês, que eu aprendi na prática ali, em contato com gente de todo lugar do mundo, né? A Aracruz era um ambiente cosmopolita demais, era gente de todo lugar do mundo ali dentro. Então a Aracruz foi uma baita bagagem, mas o que em determinado momento eu entendi? Entendi assim, cara, não é bem isso pra mim, sabe? Eu já desde muito jovem, eu estava disposto a abrir mão das questões grana, salário bom, projeção de carreira. Porque assim, eu era visto como um menino, um garoto ali muito jovem, que tinha uma projeção de carreira promissora dentro da Aracruz, né? Se quisesse fazer um plano de carreira ali, você não, fazia até pelo pai que eu tinha dentro da empresa. Ah, entendi. Meu pai, apesar de não ter estudo nenhum, nunca foi promovido, porque não tinha estudo. Meu pai dizia isso pra mim. Eu falei, filho, olha só, palavras do meu pai. Filho, eu sempre tive oportunidade. Eu não tive preparo. Eu não me preparei para ser promovido. Meu pai cansou de dizer pra mim que os chefes, eles diziam assim, vai estudar, Zó. Se você estudar, você cresce aqui dentro. Ele nunca quis estudar. Então ele nunca foi injusto com a Aracuçulose. Ele sempre disse isso. Eu não cresci porque eu não quis. Então assim, eu também tinha uma carreira promissora, só que eu não me via na área industrial. Via na educação. Eu não me via, eu me via na educação. Eu me realizava dentro de uma sala de aula, eu me realizava com aquela coisa de ensinar. Então eu parti para a educação, já lá em 1994. Mais do que com a música? Ou chegou a um momento de dar conflito do na tipo, verdade, cara... não, nunca deu conflito, mas Não, são coisas né? diferentes. Eu sempre entendi que a música não era meu meio de sobrevivência. Entendi, perfeito. Não vou viver de música. Até hoje é difícil. Até hoje. Assim, cara, se eu falando pra você, se eu resolvesse falar, eu vou viver de música,
Eu viveria, mas eu teria que baixar muito o meu padrão de vida. Viveria, sustentaria minha família com música. Porque música, cara, não é só você chegar num bar e tocar legal. Não é só isso. É o relacionamento com os caras, com os donos do bar. O Vinícius e o David sabem. É se relacionar bem com os donos do bar, é entender uma situação. Pô, hoje choveu, hoje foi muito ruim, deu muito ruim. O que dá pra fazer de melhor aqui ali? Eu vejo até pelos músicos que vieram aqui naqueles 2 dias, eles quantificaram aqui, né, trocaram uma ideia. Eu falei assim, então, pô, interessante. É isso. Tem músico que virou cliente aqui que depois vem aqui só vai beber alguma coisa. Exato. Né? Só que não é todo mundo. Ele faz isso, né? Exatamente. Só que acontece, não é todo mundo assim. Perfeito. Você tem aquele cara que, bicho, que não entende o que é o lance, né? Entendeu? Então, assim, agora o que acontece? É a questão de opção. Naquele momento, eu optei. A música, quando eu fiz essa troca de carreira, a música não tinha força nenhuma na minha vida. Era só um hobby. Era um violão de quarto, de amigos. Eu nunca imaginei. Não era só hobby, tinha objetivo. Tinha objetivos. Mas assim, eu não tinha ambições, sabe, de chegar num bar e ser contratado para fazer música. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. De ter uma banda. Isso nunca, lá naquela época, não passava pela minha cabeça. Então o lance de trocar de carreira teve a ver com satisfação pessoal. E fui muito criticado por amigos próximos, por parentes, por colegas e tal. Pô, você vai deixar a Araçurulosa para ser professor, cara? É brabo, hein? Como é que foi isso pra você? Naquela época, foi conflitante, entendeu? Mas eu estava muito convicto de que eu queria seguir uma coisa diferente, eu queria fazer uma coisa diferente na minha vida. E, cara, eu não me arrependo nenhum dia até hoje. Não me arrependo. Eu sei que eu poderia ter traçado uma carreira bem legal na Araçurulosa, depois Fibra, depois Suzano, poderia ter traçado sim, com certeza. E podia não estar feliz. E poderia não estar feliz. Hoje, por mais que a educação nos imponha desafios enormes, né, eu me sinto extremamente realizado e feliz com a educação. Maravilha. E como que a música, ela tá, assim, relacionada mesmo com a sua vida pessoal? Com a sua família? Bom, é o seguinte, olha só. Eu tenho um pensamento música família bastante claro, né? A música é uma forma de educar minhas filhas, meus filhos agora, né? Porque eu tenho um bebezinho lá de 2 meses, embora eu tenha dado para ser avô do moleque. Aliás, eu tenho dado para ser avô dos meus 3 últimos filhos. Você tem 3 filhas e um quatro, filho? Se era o sexto. Eu tenho um filho de 27 anos, 2 filhas, 2 meninas, 7, quase 9, agora tem um menininho de 2 meses de idade. Daqui a pouco você tá confundindo a idade, o nome. Eu já ia falar que já Todo mundo toca? Não, ninguém toca ainda. Quer dizer, Ainda. a Helena, a minha filha de quase 9, ela esboçou ali gostar do negócio. Eu tenho um ukulelezinho em casa, tenho um violão baby, que é um violão menorzinho, ela gosta. A música em casa é uma forma de educar, né? Então, assim, é um instrumento, é uma ferramenta que eu uso para educar. Tem uma coisa engraçada pra você contar sobre isso? Cara, engraçada não, mas assim, tem coisas interessantes pra contar sobre isso. Por exemplo, ontem, a hora que eu cheguei de Guriri, né, eu peguei minha galerinha, falei, pô, cheguei quase 8 horas da noite, morrendo de saudade da família, né? Bora entrar no carro, vamos dar uma volta no centro, tomar um sorvete. A hora que eu entrei no carro, liguei o som, tocou Give a Little Bit do Supertramp. A minha filha, com o inglesinho dela, ela cantou a música do começo ao fim. Então, olha só, tô falando de Supertramp, tô falando de uma banda dos anos 70, né? Então, assim, qual é o meu pensamento? Deixa eu explicar para vocês, ficar bem claro. Olha só, a minha filha, quando for adolescente, quando ela tiver 14, 13 anos, ela vai conhecer tudo que o mundo vai propor para ela. Sim. Eu não vou aprisionar minha filha, não vou colocar minha filha dentro de uma bolha, entende? Então, assim, ela vai conhecer os funkzinhos, vai conhecer tudo aquilo que os adolescentes vão conhecer. Mas qual é a diferença entre a minha filha e a maioria dos adolescentes, né, que tiverem a mesma idade dela? Que os adolescentes de outras famílias não vão ter as referências que minha filha tem. Então uma coisa é você ser imposto a tudo que a mídia te coloca, o YouTube, a televisão, tudo. E o que eu tenho como referência? Eu tenho isso aqui. Então eu sou obrigado a gostar disso aqui. Né? A minha filha, quando chegar nessa idade de estar exposta, porque minha filha hoje não é exposta, ela não expõe em hipótese nenhuma. Dentro da minha casa não tem nada, elas só ouvem aquilo que eu ouço. E outra, meus amigos que vão na minha casa são obrigados a ouvir o que eu ouço. Não tem democracia comigo dentro da minha casa com só música. Não, nem pensar. Você desaparece com a minha frente. Desaparece com a minha frente. Não existe isso. Já pensou só que eu chegava e falei assim, pô pai, tô indo no rolezinho. Não. Aí você fala, vou tocar o que? Aí eu quero chegar, mas eu quero chegar aí. Isso vai acontecer. Eu sou obrigado.
Você tem molejo? Tem molejo? Eu sou roqueiro, cara. Tô brincando. Não, mas falando sério. Mas o ponto é justamente esse. Você acha que ela não vai ouvir? Você acha que ela não vai gostar? Você acha pra ser incluída na turminha dela, você acha que ela não vai... Tem influência, Só que né? tem uma coisa, olha só. Você tá entendendo? Ela vai querer ouvir, ela vai gostar, ela vai curtir, ela vai... Só que tem um detalhe. Ela vai passar pela fase da adolescência e vai virar uma adulta. Certo? O que você acha que ela vai escolher quando ela for adulta? Pra ouvir, pra gostar, pra continuar, pra seguir a vida dela ouvindo e curtindo. Você acha que ela vai escolher isso aí que é descartável? Back to the Black. Claro que não, ela vai escolher o Back to the Past, cara. Sabe por quê? Porque as minhas filhas pegam hoje... Ela vai ter um background. Ela vai ter um background, ela vai ter ela vai voltar ela tem aquilo ali, referência. A garotada de Exatamente. hoje que está se formando, 5, 6 aninhos de idade, eles não têm referência. Os pais estão oferecendo o que a mídia está oferecendo. Liga a televisão, liga o rádio, liga aquilo, que é aquilo. Às vezes nem ele, né? Às vezes ele tem um acesso ele aqui mesmo e já tem isso aí, a referência. primeiro que eu já tenho orgulho de dizer para vocês que as minhas filhas não acessam o celular. Ah, é? Não, elas não têm. Nada tem. Nada. Mas assunto Zero. polêmico. Ah, pá. Zero. Ó, Nem pra estudar? Nem pra estudar? Não, eu vou te falar o que minhas filhas estudam. Eu tenho um computador e eu tenho a plataforma da escola, que é o plural, e tenho o Khan Academy, que é uma plataforma só de estudos paralelos à escola. Eu sento com elas, ligo o computador, elas entram ali. O que elas... Lá em casa nós temos uma televisão, que fica na sala conjugada com a cozinha. Tudo que elas assistem, nós assistimos. Elas não têm a menor condição de assistir nada sem que seja supervisionado pela gente. Claro. Então assim, Peppa Pig o direto. conteúdo... Não, Peppa Pig já passou a fase delas. Então Mas assim... Peppa Pig é um negócio meio... a Peppa Pig é pergunta- subliminar, sabia não? Extremamente. O pai sempre se dá mal. Olha só, sempre se lasca. verdade. É subliminar. Então o que acontece? Hoje tem um lema lá em casa. Assim, papai, tem sempre a pergunta, papai, posso assistir? Eu estou falando isso aqui para todo mundo ver, porque eu tenho plena convicção de que essa é a verdade dentro da minha casa. Legal. Existe uma pergunta, papai, posso assistir isso aqui? Quando eu olho para uma coisa que não é legal, eu falei, o que você vai aprender com isso aí? Então assim, Estava muito isso. a futilidade delas, o que é a futilidade? Eu permito que elas assistam futilidades. Porque, assim, o mundo também não tem que ser só intelectualidade, entendeu, cara? Sim, claro que tem a estou futilidade. entendendo. Porque senão você vai botar ela numa bolha específica. Não, claro que não. Quer dizer, elas têm as coisinhas fúteis delas. As coisinhas fúteis delas são como construir miniaturas, como fazer um DIY, que é o do it yourself, como construir um quadrinho, como produzir alguma coisa que seja ao mesmo tempo uma futilidade. Bem hands-on ali, né? Bem massa, né? Desenvolve coordenação motora, desenvolve criatividade. Né? Assim, a pergunta muito recorrente das minhas filhas. Fúteis mais produtivos, Produtivo, né? exatamente. A minha filha Não é fútil, né? Então. Não, chega a nem ser fútil. Nem é, né? Uma pergunta muito assim, papai, não tem nada pra fazer, o que eu vou fazer agora? Se vira e cria. Pega uma caixa de papelão lá, se vira e cria. Então o celular lá em casa não é usado como instrumento de distração para criança. Porque eu ouvi uma frase de um psicólogo educador chamado Léo Freiman, que me marcou assim pro resto da vida. Assim. Eu falo dessa frase constantemente para pais de alunos da escola, que é o seguinte: em educação, tudo que é difícil fazer é muito mais difícil se você não fizer. Então, chegar em casa cansado do trabalho, entregar um celular para uma criança é bastante cômodo, é tentador, né? Sim. Pô, tô cansado, toma aqui o celular, fica distraído aí. Mas, velho, o preço que vem depois é altíssimo a se pagar. Rapaz. Então, eu não uso o celular como forma de distração. Então, a música que elas ouvem em casa é aquilo que eu considero música que tem qualidade. Né? Essa questão de, assim, colocou a musiquinha no domingo lá, fazendo churrasco, você toma conta. Não, se for na minha casa, a música vai ser, eu sou o DJ. E se elas chegarem assim, pai, pô, tem uma música aqui que eu quero ouvir e tudo mais. Não, não tem, porque elas não têm música que elas querem ouvir, elas não têm essa referência. Entendeu? Elas não têm essa referência. Verdade. Pra falar a verdade pra você, a minha filha que vai fazer 9 anos de idade, a banda favorita dela é Kiss, cara. Se você perguntar pra ela qual é a sua banda favorita, Kiss. Porque é um som que agrada a ela, que eu ouço em casa de vez em quando, você tá entendendo? Então assim, tudo é questão de referência. Então você educar efetivamente, cara, é uma coisa muito trabalhosa. Você pensa bem, eu chego na escola antes das 7. Eu chego em casa quase 7 da noite. Qual é a vontade que você tem? De sentar no sofá e deixar o menino se virar pra lá. Cara, não tem, nós vamos fazer dever de casa. Eu vou acessar o Khan Academy para fazer atividadezinhas ali extra, escola. E elas adoram, o mundo da criança funciona assim, cara. Se você chegar com uma criança de 1 ano de idade, mostrar esse copinho e falar que o nome disso é celular, pronto, para ela isso é celular. Criança, você ensina tudo o que você quiser, basta você estar disposto a fazer isso. Então a rotina das minhas filhas é aquilo que eu impus, eu e minha esposa, que nós impusemos como rotina. Né?
Então estudar diariamente, essa história de estudar para prova é uma coisa que me agride profundamente, estudar para prova. Né? Aprender, né? Não existe essa ansiedade, né, cara, com a minha... tá chegando na prova, vou ter que estudar. Não tem, porque estuda todo dia. Talvez pelo fato de eu ser educador, viver a realidade de uma escola, eu consigo conduzir isso de uma forma mais racional e consciente sobre essa questão da educação. E a música entra muito sério nisso, entendeu? Porque assim, a relação com a música, ela é muito, de uma forma socialmente aceitável, ela é uma coisa temporal. Por exemplo, se você coloca uma música antiga para um adolescente de 15 anos, o que ele vai falar? Isso é coisa de velho, né? Só que é o seguinte, existe música boa velha, existe música boa nova. Existe música ruim também. Tem muita música lá do meu tempo que é música péssima, cara. Do meu tempo de adolescente, eu quero dizer. Músicas horríveis, entendeu? E tem música ruim hoje. Então a música não é uma coisa temporal, cara. Música boa, filme bom, peça de teatro bom, livro bom, é bom sempre. Tem sempre novos clássicos vindo sempre. Novos, né? sempre. E outra, aí em música, em teatro, na arte de uma forma geral, o bom e o ruim é algo extremamente subjetivo. Não, inclusive você tem aí um disco que você trouxe aí que você achava horrível. Que é? Psicatra? Cara, eu quero contar a história desse disco aqui pra vocês. Eu trouxe especialmente contar a história desse disco pra vocês. É presente, não? Não, não é presente. Isso aqui jamais vai virar presente. Não, jamais. Eu dou minha topic de presente pra você, mas isso aqui é indável, invendável, imprestável. Não tem condições. Esse aqui é um disco do Gênesis, gravado em 1983, que meu pai e minha mãe me deram em 1984. Dá tempo de contar essa história rapidinho? Claro, manda aí. Então tá. O que rolou aqui? Só vou servir a cerveja, galera. Você não tá bebendo não, né? Tô bebendo. Vinícius, aproveitar que estamos no balcão. Vinícius, bota sua metade aqui, por favor. Infinito. Então o que aconteceu com esse disco do Gênesis? Gênesis, pra quem não tá familiarizado, é a banda do Phil Collins. Phil Collins é o nome mais popular, né? Todo mundo conhece Phil Collins. Ah, tá, se você tivesse falado. O Phil Collins era o... Phil Collins... Se você tivesse falado, não tinha lembrado. Phil Collins era o baterista do Gênesis. O que aconteceu com esse disco, velho? Que eu guardo carinhosamente, que ano que vem faz 40 anos da minha posse. Eu começando a minha carreira, começando a gostar de música, o que eu via quando era criança? Porque meu pai e minha mãe ouviam. Xuxa. É assim. Não, aqui, mano, é Xuxa. João Mineiro e Marciano, né? Chitãozinho e Chororó. Essa galera, eu ouvia isso desde muito criança. Então a minha referência musical estava muito ligada a isso. Aí surgiu o rockzinho nacional. Aí surgiu o Traje a Rigor, RPM, Paralamas, Blitz. É bom que se diga que a Blitz foi a banda... Você sabe quem é Blitz, gente? Sim. Você não soube me amar, do Evandro Mesquita? Sim. Pois é, a Blitz foi a banda que inaugurou o rock nacional. Eu falo sim porque talvez eles não conheçam. Pois é. A Blitz inaugurou o cenário do rock nacional com essa música. Não, claro que não. A Blitz é de 82. O primeiro... 18 anos, Vinícius? Realmente. O primeiro grande sucesso da Blitz foi Você Não... A música que inaugurou o rock nacional foi Você Não Soube Me Amar, da banda Blitz, o Evandro Mesquita. Essa que você vai tocar aqui hoje? Não é. Inclusive essa música eu nem toco essa música, embora eu goste muito. Posso tocar uma outra da Blitz, né, que é a eterna A Dois Passos do Paraíso, que todo mundo conhece. Então a Blitz inaugurou esse cenário. Então o que aconteceu? Quando surgiu esse rockzinho da Blitz, do Titãs, dos Paralamas, lá no início dos anos 80, eu me apaixonei por esse som. Todo adolescente se apaixonou por esse som. Curti muito. O lance do violão era nessa linha de tocar o Lulu Santos, essa galera aí. E aí, cara, eu fui trabalhar no Centro Comunitário de Coqueiral, o famoso Zincão. CCC, né, Centro Comunitário de Coqueiral, como DJ ali, cara. Eu e um amigo meu, Marcelo Conte, um dos outros amigos que cabe na palma de uma mão. Né? Porque você vai botar dedo. Falou mais que 5, já poucos, tem 8 ou 12 na mão. De amigos já falei poucos, falei do Sandro de poucos. Então assim, eu e Marcelo fomos trabalhar no CCC como DJ das discotecazinhas ali, né, do bairro. Matinês. Matinê? Que matinê? Para aí com esse matinê. Naquela época, menino de 14 anos ficava até 11 horas da noite, meia-noite em casa. Essa história de que naquela época todo mundo era inocente, isso é papo furado. Ficava no ponto de ônibus. Pois é. Então o que aconteceu? Aí tinha um gerente nosso lá, né, que era o Jorge, saudoso Jorge Cordeiro, um grande amigo, que até hoje aí tenho contato com ele, que tem banda de rock também, bem mais velho que a gente. Ele falava assim pra gente, mas vocês têm que ouvir um som mais maduro, vocês estão com esse sonzinho nacional, vocês têm que ouvir
um Uriah Heep, vocês têm que ouvir um Deep Purple, vocês têm que ouvir um Supertramp, vocês têm que ouvir um Genesis. Você achou que ele tava xingando. Exatamente. E aí o que aconteceu? Só que eu pulei uma parte, cara, que quando essas bandas nacionais surgiram, a Globo, a Som Livre lançou um disco chamado Que Delícia de Rock, que era a coletânea dos principais sucessos dessas bandas, né? Aí minha mãe ia pra Vitória, escrevi no bilhetinho assim, mãe, meu pai tinha acabado de comprar um toca-disco, um 3 em 1, né? Fita cassete, rádio e vinilzão. Aí minha mãe ia pra Vitória, falei, mãe, traz esse disco pra mim, anotei no papelzinho, Que Delícia de Rock. Chegou lá na discoteca, não tinha chegado ainda no Espírito Santo. Aí o cara disse, pô, mas se seu filho quer um disco de rock, leva esse disco aqui, e deu esse disco pra ela. Quando ela chegou em casa com esse disco, cara, eu nem quis ouvir. Sabe, adolescente? Não foi isso que eu pedi, não quero saber, joguei no campo. Revoltado. Uns 2 anos depois, quando o Jorge mencionou essas bandas, ele citou Gênesis. Falei, cara, Gênesis, esse nome é familiar. Corri pra casa, peguei esse disco. Olhei pra ele, pô, o Jorge falou pra ouvir isso aqui. Fui lá e fui ouvir isso aqui. E fiquei hipnotizado, assim, de cara. Quem me ensinou a ouvir rock pela primeira vez foi esse camarada, Jorge Alves Cordeiro, a gente chamava de JC. Bicho, quando eu ouvi Gênesis, falei, bicho, isso que é rock, cara. Um negócio meio progressivo, diferente, muito diferente desse rock nacional que a gente estava acostumado, não tem nada a ver. Aí, cara, foi quando eu... Então, assim, minha mãe comprou isso em 84, esse disco em 84, tá aqui o vinilzão, eu tenho muitos vinis em casa, aqui é um vinilzão, né? Super conservado, conheço muito desse disco. Mostra pra câmera ali, você está com foco. Ouço o tempo todo esse disco, não ouço mais então em vinil todo dia, porque dá muito trabalho ouvir vinil, né? Mas assim, no som do carro e tal, Spotify, pau quebra. Eu tenho um carinho absurdo por esse disco, um preço, um valor inestimável esse disco tem na minha vida, porque ele me colocou na cena do rock nacional, do rock internacional. E aí eu fui ouvir as bandas de rock internacional. Aí foi embora. Aí veio Iron Maiden, aí veio Queen, aí veio Supertramp, aí veio Uriah Heep, aí veio um monte de coisa boa, aí veio Rush. Aí sua cabeça só... Não, a cabeça enlouqueci, cara. Eu não sabia... Ele tá falando banda de rock ali. Não, cara. Aí a coisa começou a ficar forte mesmo. Aí eu comecei a entender, sabe, o universo do rock de verdade. Né, foi quando eu... E aí o que acontece? Voltando ao esquema da família, né, cara? Assim, a coisa familiar. Dificilmente uma criança hoje conhece um vinil. Uma criança de 7, 8 anos conhece um vinil. Não que eu acho que elas tenham que conhecer, cara. Não é que a criança tem que conhecer. Mas eu faço questão de cultivar em casa essa cultura do seguinte. Não é porque é velho que é ruim. Não é porque é novo que é bom. E nem o contrário pra gente da nossa geração, que acha que tudo que é novo é ruim, só presta o que era velho. Essa questão do vinil, essa questão do vinil, eles falam que o som mais limpo que tem hoje é do vinil. Não, né? olha só, isso aí é uma... Vou dar a minha opinião sobre isso, tecnicamente. O som mais cristalino que tem, tá longe de ser o do vinil. Você bota um vinil pra ouvir, você vai ouvir barulho de palha, chiando junto com a música. Então não é um som limpo. Só que ele capta nuances, né? A agulha capta, eu acho que a agulha capta nuances que outras mídias não captam. Então é um som mais apurado no sentido de captar mais detalhes da música. Mas assim, se você quer ouvir música limpa, de qualidade, não vai ouvir vinil. Spotify. Vai ouvir Spotify. O vinil pra mim é um ritual. Spotify também não é tão qualidade não, assim. Não, você pega o YouTube, tem coisas ainda... Tem outra... Sério? Não, mas bem que o vinil tá voltando. Tem colega não, tá voltando, mas muita gente nova gravando vinil. Que tem coleção de vinil, não, tem música nova sendo gravada em vinil. O Luan Santana gravou um vinil. A gente teve um rapaz que aqui, você lembra? Você escuta o Luan Santana? Não, nem a Paula. Mas eu vi uma você entrevista. Conhece o mercado. Não, aqui, né? ó, eu não escuto o Luan Santana, mas eu ouvi uma entrevista dele que me ajudou a respeitar Me falaram. Não, eu assisti uma entrevista do Luan Santana com a... Foi com a Marília Gabriela, cara? Foi com a Marília Gabriela. Não, foi por acaso. Foi justamente esse lance de ver que o Luan Santana tinha gravado um vinil. Eu assisti uma entrevista do Luan Santana e foi importante assistir essa entrevista do Luan. Sabe? Porque Luan, com toda a intimidade do mundo. Luanzinho, sabe por que foi importante? Para eu respeitar o universo sertanejo mais do que eu já respeitava. Em que sentido? Se é um tipo de música que eu não gosto, eu vou te falar por que eu não gosto da música sertaneja. Porque eu acho que é uma música que não tem identidade. Vou te contar uma breve história aqui.
Eu no trânsito. Ô, Heitor, prepara o corte. Eu no trânsito de Vamos de Vitória. corte, inteiro agora, só No trânsito de Vitória, de... 6 horas da tarde voltando de Vitória, não lembro nem o que eu tava fazendo de Vitória, porque raramente eu vou. Eu fechava no trânsito e comecei a ouvir uma música. Eu parei e pensei assim, cara, isso é David Gilmour, do Pink Floyd. Eu tô ouvindo David Gilmour. Mas como é que eu tô ouvindo o Pink Floyd se eu conheço tudo do Pink Floyd e essa não é a música que eu conheço? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Isso é David Gilmour. Qual que é a música? É uma música de um álbum dele chamado Slow River. É um disco só instrumental do Pink Floyd. Não, é só instrumental. Tá. É só instrumental. Esse disco não foi midiático, ninguém conhece nada praticamente desse disco. Ele fez uma regravação em cima Não é regravação, não. Ele Só fez- música inédita. É música inédita. Ele gravou um vídeo Um álbum novo. Um álbum novo, não é regravação. Músicas inéditas, instrumentais. E o que eu tô querendo dizer? Que eu identifiquei que aquilo era a guitarra do David Gilmour. Entendi. Mesmo sem conhecer a música. Aconteceu a mesma coisa quando eu vi John Mayer pela primeira vez. Falei, cara, isso é Eric Clapton. Não era Eric Clapton, era John Mayer. Mas quando eu fui conhecer John Mayer, pelas palavras dele, eu sou totalmente cópia, eu sou influenciado totalmente pelo Eric Clapton. Então, isso eu tô querendo dizer. Identidade. Eu acho que a música sertaneja não tem identidade. Se começa a tocar uma música sertaneja, você não sabe que dupla que tá tocando. É uma música sertaneja. O som é todo igual, as vozes são muito parecidas. Então eu tenho dificuldade de gostar de sons que não têm identidade. Quando você pega, por exemplo, fala assim, um Belchior. Se você apresenta uma música do Belchior, que talvez você nem conheça pela sua idade. Sim, não, conheço. Então você conhece? Eu não conheço, não, porque eu sou muito novo. Você é muito jovem. Então o Belchior. Fala, tio! O Belchior tem uma voz analasada, esquisita. Se você apresenta para um garoto novo, ele fala, que voz. É o que eu gosto nele, é uma voz típica, é dele. Eu não falo de Belchior. Belchior, pra mim, eu conheci primeiro o poeta Belchior, depois a música. Então, entendeu? Você tá entendendo? A identidade. Eu aprecio muito uma coisa chamada identidade em música. E que eu acho que a música sertaneja não tem. Você ouvir uma dupla, 2, 3, 4, 10, ou você vê um show e vê. É tudo igual. Os shows são iguais. Eu acho isso muito legal, você falou esse negócio do vinil. A gente teve um rapaz que a gente convidou pra tocar aqui, que ele chama Eugênio. E Blues. A gente veio, exatamente, a gente trouxe meio que nessa pegada do rock, a gente queria trazer algo do blues e tudo mais, e a gente trouxe ele de Vitória. Eu vi e esse ele dia, tinha eu tava aqui. uma banda chamada Big Bat Blues Band. E eu tenho eu acho que eu até falei com você que eu ia te arrumar esse disco de vinil. Você prometeu e não cumpriu. Faz pra minha vida. É gravado. Ele é endoado. Faz parte da minha vida. Prestável e vendável. Prestável, Isso aí. invendível, ele é E, cara, ele é muito bom. Não escutei, mas... Ele é muito bom, você não escutou? Não, Você é o músico, incrível. ele é muito bom. Você é um músico, o Eugênio? O músico Eugênio, ele é muito bom. Eu estive aqui no dia. Eu tenho certeza que o disco vai ser da mesma qualidade que ele tem, porque a banda dele é, maravilhosa, enfim. Vou ter que trazer na próxima. É isso. Trazer, Então, né? então A questão Tem que do botar vinil. o vinil aqui, Vinícius. Vou colar ele aqui. Isso, a questão do vinil. E qual a relação disso com as minhas filhas? Com a educação, né? Com a questão da família. Com a questão Inclusive, esse vai estar junto do lado do Big Bad. Esse aqui? sim, Jamais estará. Então, a relação da família, as filhas, a educação com a música é isso. É o respeito pela arte, pela obra. Entende? Então, assim, eu acho uma caretice o cara da minha idade que fala assim, essas músicas de hoje em dia, cara, tem muita coisa boa hoje em dia sendo produzida. É que o mercado não faz questão de que isso chegue para você. Porque coisa boa nem sempre é de fato consumível, né? Sim. Você tem que ter, às vezes, uma atmosfera aí de aceitação diferente. É muito fácil você aceitar uma música que só tem ritmo e uma frase para colar do que aceitar uma música que tem uma crítica social. Daniel, é em todas as áreas, cara. Em todas as áreas é isso. Você de então, por cerveja, exemplo, música, você filme, vender uma cerveja boa, artesanal, que o cara que tem um paladar um pouco mais apurado, não é mais difícil do que vender uma escola? Com certeza. Hoje talvez um pouco mais fácil, mas quando elas surgiram, era uma tremenda dificuldade. O cara aceitar. Você entendeu? Então é exatamente o que você falou, em todas as áreas. Então a relação que isso tem com a minha família é o fato de fazê-las entender e respeitar que arte, obra-prima, não tem idade. Né? Então as minhas filhas sabem pegar um vinil, colocar na vitrolinha, colocar lá e ouvir. Eventualmente elas, vou pegar aqui um Beatles, por exemplo, lá em casa. O nome Beatles é nome de tudo, né? Hein, perguntinha aqui, falando lá em casa, as meninas, como é que é a relação da sua mulher, da sua Minha esposa.
Com toda essa trajetória, com tudo, como é que é pra você? Você falou muito dali, a democracia, mas a democracia é dividida ali? Não, é assim, o que acontece, cara? A minha esposa, ela compra os meus projetos. Né? Se o planeta hoje tem 4 bilhões e meio de mulheres, eu fui o cara que achei o match perfeito aí pra comprar as minhas ideias, as minhas propostas. Você tá quanto tempo de casado? Oi? Quanto tempo de casado? 10 anos. São 10 anos que o Tinder e você funcionou, deu match certinho. Deu match certinho. Coincidência. Então assim, ela compra todos os projetos, me ajuda, é uma parceira incrível, me ajuda demais assim, com essa coisa da música. Ela entende perfeitamente que criar uma resistência à música dentro de casa seria criar um problema no relacionamento. Isso é claro isso. Essa é a diferença entre uma mulher inteligente e uma mulher que não tem tanta sabedoria assim, né? E assim, me ajuda, às vezes eu tô lá enfiado no meu estúdio estudando, ela leva lá um pratinho de um petisco, leva lá uma cervejinha gelada, eu vou viajar para tocar, ajuda a fazer minha mala. Eu vou ter que enviar esse podcast lá para casa. Me lembra, né? Vem cá, já pegou seu carregador? Está censurado. Escova de dente tá ok, creme dental tá ok. É uma parceira absurda, assim, cara, e vou falar pra vocês. Pô, você pensa que é simples viajar, como eu viajei nesse final de semana, fazer 4 shows lá em Guriri, e a esposa fica em casa com 3 crianças, e entender que isso faz parte da minha vida, né, faz parte da minha rotina, e ela já passou a ver isso também como uma forma de trabalho. Isso é ser companheira, né? É muito companheira, muito parceira, cara, muito parceira. Então você não encontra isso toda hora. Você pode ter certeza. Se hoje eu não tivesse essa parceria, eu seria o quê? Talvez um cara casado, com dificuldades no relacionamento, frustradíssimo por não poder expressar essa coisa da música no dia a dia. É no dia a dia mesmo, é toda hora que eu quero, não tem que ficar com dedos, vou subir, vou tocar, vou ensaiar, vou estudar. Me apoia em tudo isso. Você tá entendendo? Então, inclusive ela te apoia até perante aos seus projetos também, né? Tipo... no projeto, sim. Pergunte. Faça a sua pergunta. Não. Rapaz, você, na verdade é porque quando você puxou ela, você tem os projetos, ela não só compra a sua ideia, ela também está incluído nos seus projetos. Em um dos projetos, Então, tipo, isso é muito legal. Até mesmo eu e o Deilson aqui na MTB, a gente tem isso, né? Tenho certeza que o Heitorzinho, pô, junto com a Catherine, também vive esse momento que pra gente é muito importante, cara. Fala que não, você que não. Com certeza. Ó, eu pensei em fazer uma pausa. 10 anos atrás não tinha 4 bilhões de mulheres. Ou seja, eu tenho mais sorte que você ainda. Tinha menos mulheres. Então, então, tipo assim, isso é muito interessante pra gente, porque ainda bem que a gente tem mulheres que compram essa ideia de estar junto com a gente, comprando nossas ideias, os nossos projetos. Apoiando, né? É isso que faz dar certo. É isso que faz dar certo. Verdade. Não, esse é o segredo, tá? Com certeza. Esse é o segredo. Eu tenho um projeto de música infantil que tá até nesse momento pausado, justamente pela gravidez da minha esposa, né? Porque o projeto exige muita dinâmica, muita movimentação, e ela, obviamente, grávida não dava conta, e agora, com 3 crianças em casa, a coisa vai demorar um pouquinho para retomar. Mas é um projeto bonito demais, que é eu, a minha esposa e a Alice, que é a diretora administrativa e financeira da escola junto comigo, do Espaço Livre. E esse projeto começou dentro da escola, né? Da ideia de recepcionar os alunos nas sextas-feiras, fantasiados de algum personagem, e eu tocando violão, recepcionando as crianças na escola. Que legal. Isso deixa as famílias extremamente encantadas. As crianças, então, nem se fala, é uma coisa que a gente faz com muito prazer. E aí, esse projeto surgiu meio que sem querer, assim. Do nada, o shopping convidou a gente para fazer um dia das crianças lá, aí pais assistiram, começaram a convidar, começou a dar muito certo, até que a gente teve que pausar em função da deliciosa gravidez da minha esposa, com a vinda do Emanuel, meu filhotinho aí mais novo. É o sexto. É o quarto. Quarto e último. Esse é o nome de artista, hein? Eu já vi algumas fotos dele já, dá altas figurinhas, de chacolinho. A minha, né, de fantasiar. Claro. Sim, sempre de Batman e tudo mais. Exatamente. Né? Só coisa boa. Só... Os seus teclados. Vai ser. Não... entra no estilo de música aqui. Olha. Não, o teclado hoje em dia, ele... Você tá fazendo uma banda em casa. Você tá fazendo uma banda. Você tá formando uma banda. Normalmente você fala em jogadores. Tá montando uma banda. O tal dos seus teclados é um negócio que me dava
Já ouviu falar de urtiga? Mas Urtiga, eu ouvi falar de urtiga. Lá no Paraná é muito comum esse termo, de me dar urtiga de ouvir falar dos seus teclados. Hein, Daniel, mas falando em... Por quê? Cara, você é um artista tem fãs e haters, né? E a gente recebeu uma pergunta Sério? de um fã Não, seu. para, deve decidir o rei. E a gente quer saber aqui qual que é a pergunta. A gente vai ler a pergunta aqui. Você A vai gente vai responder. ver a pergunta vai vir do ovo. Aqui, tem. A pergunta do ovo. E é uma tá vendo? pergunta Kinder Ovo. valiosa. A É uma pergunta pergunta do ovo. cara. Vem do Mostra o Kinder Ovo ali, mostra o Kinder Ovo ali. Kinder Ovo, gente. A Kinder Ovo. Tá brincando, violaram o Kinder Ovo pra colocar a pergunta. Foi cara essa pergunta, A tá? pergunta do ovo. O A gente- Kinder Ovo custou R$80. A gente trocou a sua Kombi pelo Kinder Ovo. Caraca. Que isso? Deixa o Kinder Ovo, quem já comeu o Em Kinder vez da Ovo. brincadeira, do brinquedinho, veio. Pera aí, deixa eu comer um pouquinho. Olha, veio uma pergunta secreta ali, Não, ó. você pode comer o ovo, né? Mostra pra cá pra ver que vai mentir. Eu tenho medo É, disso. ó, a gente não sabe qual é a pergunta. Veio aqui, pergunta de cliente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Se você fosse participar de um show de talentos, qual música cantaria? Fala no microfone aí, ó. Fala de novo. Se você fosse participar de um show de talentos, qual música você cantaria? The Voice, assim. Sultans of Swing do Dire Straits. Aí Pega, sim. toca pra Não aqui. que- Tocaria essa aqui agora. Tocaria Tocaria essa aqui agora aqui. Aí sim, assim, aí um não, trechinho, canta aí, trechinho, canta aí, trechinho. canta aí. Sim, vamos- Tocaria. Não que, assim, eu gosto muito dessa música. Mas não que eu acho que seja. Ai, olha, rapaz, que coisa incrível. Eu tô até Eita! envergonhado de tocar Eu agora. tenho certeza que você foi Não, professor. para. Não, agora, Assim, agora a não gente vai que- escutar uma palhinha, né? Com Não certeza. que- Tá falando de Dire música a Straits, noite toda Dire aqui. Straits manda bem, cara. Na verdade, o que que acontece? Pra tocar essa música, eu precisaria de outro guitarrista, né? Pra fazer os arranjos enquanto eu faço a base. E esse cara é o Matheus Oliveira, da banda Vinyl Box. Né? Mas, sim, vou fazer assim, a base, vou fazer o básico dela, só um textinho. E depois você toca aquela música que você falou que você ia tocar lá. Aquela música que eu Aquela Tocar pesada. lá. Aquela pesada. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Mas... Sound on the Ao river and vivo. stop and the hood, everything. A band is blowing Dixie, double for time. Feel alright when you hear the music ring. When I step inside, but you don't see too many places. Aí tem um monte de arranjo Você de bate guitarra. sim, vira cadeira. Aí tem um monte de arranjo de guitarra. Ei! Por que eu cantaria essa música? Eu cantaria essa música porque ela tá numa faixa de timbre vocal que bate mais com a minha. A minha extensão vocal é muito curta. Eu não chego muito no agudo e nem chego muito no grave, assim como o Mark Knopfler do Dire Straits. Você prefere o longo ou o curto? Cara, se é pra escolher, eu prefiro o longo. Que vai, né? Show de bola. Pode tocar a sua. Por que eu vou escolher o curto se eu escolher o longo? Você tá de Bem, sacanagem. mas você já cantou em muito lugar já, né? Muitos lugares. Me fala aí, uma coisa que mais que acontece assim. Vou te shows. falar uma coisa que aconteceu. Fala o fato mais bizarro. que Eu vou te você falar vai um fato bizarro que Fala eu sou aí. imposto da mata. Ah, imposto da mata não. Vai. Só quando eu dizer imposto da mata já Começou eu- assim, eu- já, já já é bizarro. Vocês Imposto da param de mata. preconceito. Não, pera aí. Eu vou te Tá falar, certo, foi tá bizarro, cara. Onde que fica o poço da mata? Fica na entrada da Bahia. É. Você Pra chega, você ter você ideia. chega ali. Primeiro município da Bahia é Mucuri. É. Né, você sobe um pouquinho na BR ali, você está em Isso. Poço da Mata, que pertence ao município de Nova Viçosa. Poço da Mata é distrito de Nova Viçosa. Só que É. Nova Viçosa é na beira da praia e Poço da Mata fica na BR. É um lugar bom, você chega lá e se pergunta se você tá armado ou não. Aí, se não tiver, te dá uma arma. Não vou admitir falar assim na minha Bahia. Não vou admitir falar assim na minha Bahia. Mas vou contar um fato bizarro que aconteceu nesse bar. Era um bar assim, muito acolhedor, chamado Fogão de Lenha. O proprietário, inclusive, um cara sensacional. O proprietário e a proprietária, né? Um casal maravilhoso, Fabiana e Sinara. Sandrinho Delaique de Beiraçu. Foram os primeiros lugares que eu toquei na minha vida. Sandrinha lá pra tocar comigo nesse lugar, um lugar maravilhoso. Cara, tinha uma noite que eu tava lá, encerrando já a noite, assim, né? Quase meia-noite. Tinha uma mesa bem próxima, porque assim, lotava muito, esse lugar lotava muito, cheio de gente. Então a gente que tocava ficava bem perto das mesas, muito próximo das mesas. Aí já no final, a galera já tava meio alta, um camarada virou... Essa é uma história que eu conto muito nos bares que eu vou tocar. Inclusive dizem que é invenção minha, mas não é. É papo sério. E história de pescador. Não, essa é de verdade. Um camarada gritou pra mim e falou assim, já meio chapado, né? Toca Zé Geraldo! Zé Geraldo é um músico aí, do Vale de Quitionha, um cara bem
bem conhecido aí em Minas e Bahia. Toca Zé Geraldo, tá? Eu fui lá e puxei. Minha amiga senhorita. Foi pá, toquei, a música acabou. Acabou a música, ele virou pra trás, porque ele tava meio de costas assim pra mim, né? Na mesa dele, meio de costas. Ele virou, ô cantor, toca Zé Geraldo. Aí eu, pô, mas eu já toquei, né? Eu vou tocar outra. Era ele. Aí toquei lá. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. E foi embora. A música acabou. Ele virou pra mim e falou, ô cantor, toca Zé Geraldo, pô. Falei, pô, mais uma, velho. Aí puxei, né? Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pontos. Naquela época eu tocava muita música do Zé Geraldo. Porque o que rolava nos bares era muito essa linha MPB, né? Uhum. Toquei e tal. Pô, cara, acabou a música, o cara virou meio revoltado, assim. Pá, você vai ou não vai tocar Zé Geraldo, não sei o quê. Brigando, dando esporro, né, cara? O cara não sabia. Falei, pô, mas eu já toquei 3 músicas Zé Geraldo, cara. Falei, não é nada disso não, é aquela assim, ó. O Zé Geraldo, jogado aos seus pés, eu sou mesmo um Zé Geraldo. Mentira! Isso não é possível. Nem eu que só escuto pagode pagaria uma dessa, velho. O cara queria ouvir Exagerado do Cazuza. Ele me fez tocar 3 músicas do Zé Geraldo. Muito bom. Foi isso aí. Muito bom. Isso é uma situação bizarra, bicho. Entendeu? Então isso acontece, né, Essa cara? foi pra fechar, Ó, hein? aqui, ó, teve uma situação, eu ganhei uma grana no Bar Lá em Teixeira uma vez, porque eu toquei uma música do Simon Garfunkel, chamada Mrs. Robinson. É uma música das antigas, cara. Música, ninguém toca essa música em bar, ninguém toca. Quase ninguém toca. Cheguei e toquei. Toquei a música, o camarada chegou pra mim e falou assim, repete essa música aí. Eu falei, cara, o cara da plateia, eu falei, bicho, eu não gosto de repetir música assim seguida, não. Eu preciso de um tempo pra repetir a música, porque é muito chato você tocar. Pô, tem gente que não conhece a Pra música. plateia, né? É um saco, né? Ele falou assim, ó. Aí mandou o bilhetinho com R$100 junto. Repete pra mim agora. Claro, agora. Tá, nesse momento. Nó, fácil. Ok. Eu repeti a música pro cara 3 vezes, ganhei 300 conto. Rapaz. Ele me pagou R$100 a cada vez, ganhei R$300, só, foi mais do que o cachê na época. Eu perguntava, Eu ganhei, ele me pagou R$100 a cada vez que eu repeti essa música. E Chão de Giz, que em Pedro Canário uma vez eu toquei 7 vezes numa noite. Pô, Daniel já fez bastante show aqui na MTV, Já, né? bicho? já bastante, pô. Tem, acho que tem mais show aqui do que amigo não tem mundo do dedo, né? Porque tem Você sabe que meu pai só podia ter 4 amigos, né? Porque ele não tinha o polegar direito. Meu pai não tinha o polegar direito, né, cara? Mas não conta outra mão? Não pode dar. Não, pode ser na outra. É, só. E tem uma música aí que todo show. O desafio, Quem- né? quem que é o É o desafio, desafio né? dele, o desafio. a Meteoro música da que ele- Paixão, Luan Santana. Então, o Lonzinho. Agora você sabe que eu sou fã do Luanzinho. Ah, essa é aquela música que você interage com a galera que é Rapaz, muito eu acho que massa. tem uma menina uma vez que quase tentou. Qual é o nome dela? Rapaz, Giovana. Quase. Ela conseguiu acertar 4 palavras das 345. Como que é essa Isso? música? Não, do curioso, Como que é essa vai. música? Não, essa música é o seguinte, essa música ela foi composta para concorrer ao Festival da Música Brasileira do ano 2000, quando a Globo tentou resgatar esses festivais. E é uma música que conta a história dos vendedores ambulantes de dentro do metrô da linha Pirituba a Santo André, na Grande São Paulo. Então os vendedores ambulantes vendem aquelas coisas paraguaias, chinesas e tal, e surgiu essa música, né? Eu vou cantar só o refrão, que é aquilo que eu desafio a galera qual é o desafio? Ó, se cantar o refrão comigo aqui, se memorizar o refrão, eu pago o meu cachê. Né? É isso, é o desafio? É esse? 3 mil reais, 3 mil Aí, reais. Heitor, vê se você dá conta. Impossível. Tá? Porque Vale- se você, vale se mais você a der Topic. conta, se você der conta, eu pago pra você o cachê do meu próximo show. Você vai ganhar a topita. Eu te dou uma Topic de presente. Vamos lá. É desafio. Então, esse é só o refrão da música, tá? Pra gente não estender demais. Vamos ficar no refrão da música, então. O refrão da música fala assim, ó. Fala das coisas que os ambulantes vendem. Eu vendo faca, vendo forro de casaca, parafuso, pilha fraca, vendo tudo que tiver. Pneu, catraca, fumo de arapiraca, pururuca, jararaca, fechadura, fechiclé. Vendo chiclete, capa de vídeo, cassete, dentadura, cotonete, chocolate, chaminé. Vendo chouriço, eu vendo vara de caniço, do mendigo, padecício, eu vendo tudo que tiver. Eu vendo bike, tênis, Nike, Look Strike, Drop Skits, Coca Light. De Pirituba, Santo André. E é isso aí, pessoal. Quero aqui agradecer. Muito obrigado, Heitor. Valeu. Muito obrigado, galera do MTV aí. Valeu, Vinícius. Valeu, Davidson. Muito obrigado. Foi incrível estar aqui. Olha, eu esperei esse podcast a semana inteira com ansiedade enorme para participar. Curti demais, gostei demais.
Grande beijo pra vocês, obrigado e continue com esse trabalho brilhante de vocês. Pô, tamo junto valeu. demais, mano. Que fechamento incrível, né? Igual o show ao vivo mesmo, impressionante. Gente, obrigado. Valeu mais uma vez. Assiste. Pô, quem gostou, curta, compartilha, cara. Manda pros amigos, manda pra todo mundo, cara. Comenta, dá um joinha lá. Se inscreve no canal, se inscreve mesmo, entendeu? Tipo assim, a gente vai estar sempre lançando coisa nova. Então, sério, fica por dentro. Ficou Não perder, não. Só lembrar aqui que Heitorzinho tá com a camisa lá, peitazinha nova. Eu ainda não tenho, tô aguardando ela. Camiseta da Alcateia aí, pra quem quiser. Tá saindo peça nova da Alcateia. Pelo amor de Deus, é só sobre encomendas. Agradecer aí também a TK1, pô, trabalhozinho impecável aí pra Incrível. gente. Fala pra Heitor. Extrema qualidade. 3 câmeras aqui, qualidade de áudio perfeito, tudo muito incrível. Isso que a gente preza muito pela qualidade. Tamo junto, Valeu, pessoal. gente. Até mais. Valeu. Falou. Valeu. Ó o brinde aqui.